Nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus, igreja. Diz assim em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha para mim, igreja. Observe que a gente começou a ler, e a primeira palavra que você leu comigo diz assim: resolveu. A palavra resolver, ela está ligada a decidir, a decisão. Hoje a sua vida está como está, porque ontem, ou ano passado, ou meses atrás, você resolveu ser feliz, você resolveu lutar, você resolveu dar um passo a mais na sua vida, você resolveu ser diferente. O resolver quer dizer decidiu. Daniel, ele era um jovem de Deus, ele e os outros três que estavam com ele. Só que ele saiu de Jerusalém e foi para Babilônia. Babilônia era um lugar totalmente idólatra, era totalmente a cultura diferente dos judeus, do povo de Deus. Naquela época, o rei da Babilônia, ele consagrava os alimentos aos deuses pagãos, aos espíritos malignos. E Daniel sabia disso. Quando chegou a altura de Daniel se alimentar com aquela comida consagrada ao mal, Daniel, por ser de Deus, ele resolveu, é como eu falei no início, ele decidiu não se contaminar. E ele falou para o chefe lá dos eunucos, o chefe ali da parte alimentícia do palácio, ele falou: olha, eu não quero esse tipo de alimentação. Eu resolvi não me contaminar. Para você entender onde eu quero chegar, quando a pessoa ela não conhece Deus, quem guia ou domina a vida dela é o espírito imundo. Até Jesus, quando expulsava o mal, Jesus dizia: sai dele, espírito imundo, que é o espírito do pecado, é o espírito sujo, é o espírito maligno. Daniel, ele era de Deus, então ele tinha o Espírito Santo. Uma vez que ele tinha o Espírito Santo, ele não poderia usufruir de algo que vinha do espírito imundo. Quem está compreendendo agora a palavra? Para você perceber, tudo que é sujo desse mundo não pode fazer parte do nosso mundo com Deus, porque o mundo de Deus é santo e o mundo do mal é sujo. E Daniel não queria compactuar com aquelas asneiras daquela época. Ele queria uma vida correta com Deus. Embora ele estava num ambiente que não era de Deus, mas Daniel era de Deus. Às vezes nós estamos em um lugar que não é de Deus, às vezes no trabalho, às vezes em um outro local que não é do Senhor, mas nós somos do Senhor. Então nós não vamos deixar aquele ambiente nos influenciar. Nós iremos nos santificar e não nos contaminar naquele lugar que a gente estiver. Isso é decisão, isso é resolver, isso é escolher. Repita comigo: eu resolvo, eu escolho, eu decido não me contaminar. Então olha o que aconteceu, o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim colocarias em perigo minha cabeça para com o rei.
disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, disse Daniel, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então olha para mim, Daniel estava numa situação que iria prejudicar ele e o cozinheiro. Mas quando Deus está no propósito, o que era para dar errado vai acabar dando certo. O que era para prejudicar vai ajudar. Então Daniel, com sabedoria de Deus, ele falou: olha, não quero a comida do rei, porque ela é consagrada aos demônios, mas eu vou querer os legumes e vou querer a água. Diga glória a Deus. E vamos ser sinceros, os legumes e água é até mais saudável do que carne. Você não vê ninguém passando mal porque comeu legumes e bebeu água, mas você vê pessoas passando mal porque comeu um rodízio, encheu a barriga demais e ficou empanzinado, ficou infartado. Quem percebe, pastor? Você nunca viu alguém em posto de saúde infartado de legumes e água, mas vê pessoa infartada de comidas, de misturas. Então Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era muito inteligente. Daniel, ele era observador. Eu quero e eu peço a Deus que coloque sobre ti a unção da observação. Quando você chegar no lugar, você venha observar o que é bom, o que é mal, e você venha ter muito cuidado para não cair na armadilha de Satanás. Daniel, quando chegou na Babilônia, primeira coisa que ele observou eram os feiticeiros da Babilônia. Era muito feiticeiro, e ele achava estranho os feiticeiros indo no local que estavam ali os bois, os porcos que eram mortos, para fazer a comida. E ele percebeu que os feiticeiros iam naquele local com incensos, fazendo rezas, fazendo ali pedidos, fazendo oferendas para os deuses e consagrando os animais para os deuses. Então Daniel pensou: aquelas comidas ali são sacrificadas ao mal, eu não vou comer aquilo, eu e os meus amigos não vamos comer aquilo. E aí Daniel, sábio e com a direção de Deus, ele colocou essa proposta na mesa e falou: olha, eu não vou comer a comida do rei, mas eu quero legumes e quero água. Você e eu precisamos todo dia de legumes e de água. Os legumes são isso aqui, ó, são as palavras de Deus, e a água é o Espírito Santo de Deus, que você precisa todo dia. Todo dia você tem que comer legumes. O legume que eu digo não é a comida, não, é a palavra. E todo dia tem que ter a água, é o Espírito Santo de Deus. Para você fazer a diferença e vencer nesse mundo, você vai precisar desse alimento, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: eu preciso todos os dias me alimentar da palavra de Deus e beber da água de Deus, que é o Espírito Santo. Outra coisa, igreja, por que vocês estão fortes na fé? Por que vocês estão abençoados? Porque Deus manda eu dar para vocês legumes e água, que é a palavra e é o Espírito Santo que você precisa. Você não precisa de campanha para vencer. Você não precisa de voto, de esquemas para vencer. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa de Jesus Cristo para vencer. Se você tiver Ele, você vai conquistar e vai alcançar a vitória que tanto você precisa na sua vida. No caso de Daniel, ele fez isso. Para você entender melhor, diz aqui o versículo 13: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou quantos dias? Agora olha para mim, preste atenção. Vamos ser sinceros e honestos.
Em 10 dias, se a pessoa só comer legumes e beber água, ela vai emagrecer. Porque não é suficiente. É boa comida, mas durante 10 dias ela vai acabar emagrecendo. Porque não tem todos os nutrientes que a gente precisa para ganhar massa muscular. Mas se a pessoa comer carne 10 dias, ela vai ficar forte. Porque tem força a carne. Só que, presta atenção, na lógica natural, o legume vai emagrecer e a carne vai engordar. Na lógica natural. Mas no poder de Deus, que é o que aconteceu aqui, foi tudo o contrário. Em 10 dias, os servos de Deus engordaram só com legumes e água. E os outros ficaram desnutridos com carnes e banquetes do rei. Foi o efeito contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o mundo, o forte é forte, o fraco é fraco. Mas para Deus, o fraco é forte e o forte fica fraco. Com Deus é o contrário. Diga glória a Deus. Para o mundo, quem está lá em cima, está lá em cima. Quem está embaixo, está embaixo. Para Deus, quem está embaixo vai ficar por cima. E quem está por cima vai ficar... Com Deus é tudo o inverso. Porque Deus é que manda. Repita comigo, Deus é que manda. Então Daniel falou, olha, durante 10 dias faz um teste aí. Faz um teste comigo e com os meus irmãos. Como é que a gente vai estar? Bora ver o resultado, igreja. O versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era o quê? Era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha para mim agora. Olha o milagre acontecendo. Olha Deus trabalhando na vida daquele que confia nele. Eu agora vou entrar numa mensagem para abençoar a tua vida. Eu não sei como é que está a tua situação, qual é o problema que você está a passar, ou dificuldade, ou luta, mas eu só lhe peço que você confie na providência de Deus, que você confie no peso da mão de Deus. A mão de Deus tem peso, e quando ela estende-se para alguém, é para dar vitória para aquela pessoa, é para abençoar. Deus não estende a mão dele para deixar você do mesmo jeito. Quando ele estende a mão, é para fazer justiça na tua vida, é para te erguer, para te levantar, é para te abençoar, é para te fortalecer, para fazer justiça na tua vida. Então Deus, quando ele viu que Daniel poderia ser prejudicado, Deus então estendeu a mão e operou um milagre, mudando o nutriente daqueles legumes. Daniel comeu legumes, mas Deus colocou ali nutrientes que nem tinha, para dar energia, robustez e força para aquele rapaz e para os irmãos dele. É o que Deus vai fazer também na tua vida. Deus vai criar situações, vai levantar pessoas para favorecer você. Lembra de José? Foi desprezado pelo sangue, pela família de sangue, mas foi amado por pessoas que ele nem conhecia. Foi considerado, foi abençoado, até governador se tornou. Foi abençoado e honrado por Deus. E é o que vai acontecer contigo também. A tua bênção virá de onde tu menos espera. A tua bênção vai vir da justiça de Deus. Repita comigo, a minha vitória, ela vai chegar da justiça de Deus na minha vida. Pode aplaudir o nome do Senhor. Então olha para mim, presta atenção. Quem guiou Daniel foi o Espírito Santo. Daniel, ele orava, ele pedia orientação a Deus, e na hora certa Deus atendeu. E é o que você tem que fazer sempre. Sempre peça orientação a Deus. Por exemplo, amanhã é segunda-feira. De repente você não tem nada para resolver. Mas mesmo que não tenha nada para resolver, peça orientação a Deus. E se você tiver algo para resolver, aí você já vai pedir mesmo a orientação.
Se não tiver nada para resolver, pede da mesma. E se tiver, pede na mesma. O que vai lhe atrapalhar pedindo a orientação de Deus? Me diga aí, vai te atrapalhar alguma coisa? Não vai te atrapalhar em nada. Pedir não custa nada e Deus vai lhe dar. Senhor, orienta a minha vida. Senhor, me dá a sua orientação, me dá a bênção das suas mãos, Senhor. Me ajude nesse dia. Deus vai te abençoar de alguma forma. Algo vai surgir e Deus vai ser glorificado na tua vida. Porque Deus quer você como uma vencedora e um vencedor. Você que tem filhos, que tem filhas, eu tenho certeza absoluta que tu nunca desejou o mal dele ou o mal dela. Nunca. Você sempre desejou o melhor. Mesmo acontecendo algo ruim, você mesmo assim deseja o quê? O melhor. Por quê? Porque você ama. E olha que somos pecadores. Imagine Deus que é santo. Ele ama a gente. E Ele quer que o melhor nos aconteça. Mesmo que algo dê errado na nossa vida, que às vezes dá errado. Nem sempre a gente vence. Tem vezes que a gente perde também. Porque a gente está em um mundo que é material, é físico. Mas mesmo assim, Deus continua conosco. Mesmo a gente passando luta, tropeçando em pedras, o Espírito Santo está ali, nos dando força. E Daniel estava no início da vida dele. Ele era um rapaz que sabia que Deus era com ele. Mesmo estando preso, sabe que Daniel estava preso, estava exilado na Babilônia. Ele foi levado de propósito, ele foi obrigado a ir para a Babilônia. Saquearam Jerusalém, levaram Daniel, os jovens e muita gente de Jerusalém ficou presa na Babilônia. Não preso na cadeia, mas ficaram ali, dominados pelo rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia esqueceu que além desse rei, há um rei soberano, que é o nosso Deus. E sabe o que aconteceu com Daniel? Para resumir, Daniel, por se alimentar da palavra de Deus e por ter o Espírito Santo, ele ganhou, digamos assim, graça diante do rei da Babilônia. E Daniel virou presidente daquela Babilônia. Ele era presidente daquilo tudo. O rei confiou nele. O rei adorava outros deuses, mas viu que Daniel tinha um coração bom, era diferente. Por isso que eu digo, Deus vai usar o rei da Babilônia, ou seja, alguém estranho, que tem até autoridade no trabalho, na empresa, para honrar você, porque você é uma filha e é um filho de Deus. Quem toma posse dessa bênção na sua vida? Eu também tomo posse. Deus tem que usar alguém, igreja. Por exemplo, o arroz que você come, o feijão que você come, só está na sua casa porque um agricultor ou lavrador plantou a semente, não sei aonde, só sei que brotou, veio ali a mercadoria, virou produção, foi para o mercado, você comprou, está na tua casa. Mas se está na tua casa, teve um início, alguém colocou a semente. Deus está colocando agora, preste atenção nisso, Deus está colocando agora uma semente de consideração por você na mão de alguém que Deus vai usar para lhe exaltar, para lhe honrar. Você crê nessa promessa? Creia e receba em nome de Jesus, amém? E para concluir, olha o que diz aqui, o versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, aleluia, e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha só, gente, até me arrepio. Depois que eles comeram o legume, beberam a água, que é a palavra e o Espírito Santo, Deus deu conhecimento e inteligência para a cultura que eles tinham lá. Eles não conheciam nada. É como se Deus colocasse na cabeça deles a sabedoria de tudo que se passa naquele lugar. Por isso que eu digo, você pode estudar, pode ler livros, mas quem vai te capacitar é o Espírito Santo.
Quem vai lhe dar o dom para desenvolver é o Espírito Santo, não adianta. Eu leio, eu estudo, ok. Mas quem me põe para pregar e falar é o Espírito Santo. Uma vez eu me atrevi a preparar uma mensagem, escrevi os tópicos e tal. Quando eu subi no altar, Deus falou: você não vai pregar nada disso. Você não vai pregar o que você preparou, você vai pregar o que eu quero que tu pregue. E eu nunca mais preguei aquela mensagem que eu programei, porque a obra é de Deus, não é minha. Está vendo aí? Para que eu me atrevi a fazer o que Deus é o dono de tudo? Para que eu fui querer fazer isso? Talvez Deus falou assim: não, ele não vai pregar o que ele escreveu, não. Ele vai pregar o que eu quero falar para o meu povo. E eu não preguei o que eu tinha rabiscado para pregar. Olha só, como hoje eu não preparei nada. Quando eu subo aqui, Deus fala: vai pregar, prega isso. Aí eu vou abrindo a Bíblia e Deus fala. Porque a obra não é do Pedro, da Daniela, do Joaquim, do José, da Maria. A obra é de quem? É de Jesus, igreja. Eu só obedeci a Ele. Eu não tinha condição nenhuma de iniciar uma obra. Mas Deus falou: tu não tem condição, mas eu tenho, eu sou o dono de tudo. Tu só vai abrir a minha obra, o resto é comigo. Amém, Senhor? E eu obedeço. E está aí o resultado. Deus tem abençoado, vidas têm sido abençoadas. Tipo a senhora que foi lá em Aveiro. Deus tocou no coração dela e ela entrou, né, e não conhecia a igreja. Ela até falou que estava numa outra loja de uma amiga e ouviu um cântico. Olha só, ouviu um cântico e ela pensou: peraí, isso é um canto diferente, isso não é um canto normal desse mundo. Ela foi entrando, olha, viu a igreja aberta, entrou, oramos por ela, Deus abençoou. Quem traz o Espírito Santo? Eu até posso sair na rua com 1000 folhetos dando na mão. Não é assim. Não é na força do braço, é no poder do Espírito Santo. Não é um homem que convence com conversa, não. É o Espírito Santo que toca e que fala. Não está na Bíblia que é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça? Não é a conversa nossa, não, esquece isso. Eu vejo tanto pregador suando para convencer as pessoas, e vai continuar suando. Vai suar mais ainda, que não é ele que convence. Quem convence é o Espírito de Deus, igreja. Quem vai tocar no coração é o Espírito Santo. Quem abençoou Daniel foi o próprio Espírito Santo, porque Daniel decidiu não se contaminar. E quando a pessoa decide não se contaminar, Deus decide abençoar aquela pessoa. Quando a pessoa decide não cair, não fracassar, Deus decide abençoar a vida daquela pessoa. Diga glória a Deus. Amém? Repita comigo: eu decido vencer, conquistar e fazer a diferença. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.